Meus filhos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bom, ontem eu fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e eu recebi muitas perguntas interessantes. Então, hoje eu vou estar respondendo elas. Mas antes, já pega esse seu dedão abençoado, clica no like, clica no botão de se inscrever se você ainda não se inscreveu. Me ajuda aí a chegar a 20 mil inscritos aqui no canal, cara. Vai, me ajuda aí. E clica no botão do sininho também para você receber notificação dos próximos vídeos. Fechou? Deu like? Se inscreveu? Clicou no sininho? Então bora pro vídeo. Ó, já vamos começar com pergunta boa, hein? Irmão, a varoa que eu gosto é afastada. Como eu faço para pedir ela em namoro? Cara, eu quero te fazer outra pergunta. Se essa menina está afastada, por que você quer entrar em um namoro com ela? Porque você, como cristão que está na presença do Senhor, sabe que entrar em um namoro com uma pessoa que está distanciada ou uma pessoa que não é cristã é julgo desigual. Eu vou explicar para vocês o que é julgo desigual, porque tem muita gente que não sabe. Cara, jugo é o quê? Jugo é uma peça de madeira que está aparecendo para vocês agora aqui na tela. É uma peça de madeira feita para unir dois bois ou dois animais de carga para que eles possam puxar arados ou carroças. Enfim, agora sabendo disso, o que é o jugo desigual? Calma aí que eu vou te explicar, cara. Vamos imaginar aqui que tem dois bois unidos em um jugo e eles estão puxando uma carroça. Aí eu te faço uma pergunta. Se o boi da direita tá andando para frente e o boi da esquerda quiser andar para o lado, eles não vão se atrapalhar? Vão, com certeza. Agora vamos trazer esse exemplo para a nossa vida. Você estando em um propósito e a outra pessoa estando em um propósito totalmente diferente, você não acha que vocês iam se atrapalhar, não? Porque vamos pensar aqui comigo, cara, rapidinho. Você, como cristão, tem o princípio de ter relações com sua pessoa amada só depois do casamento. Às vezes a outra pessoa não tem esse princípio. Você tem o princípio de ir para a igreja e a outra pessoa não tem esse princípio e muitas vezes zomba de você por ir. Você tem o princípio de orar, ler a Bíblia, buscar a presença de Deus e a outra pessoa não tem esse princípio. Agora me diz, isso vai dar certo em quê? E a própria Bíblia nos faz essa pergunta lá em Amós 3:3. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? E essa aqui é uma pergunta retórica, cara, porque não tem como duas pessoas andarem juntas se elas não estiverem de acordo. E respondendo sua pergunta agora, irmão, se essa menina está afastada, o que ela precisa agora não é de um namoro. O que ela precisa é voltar para os caminhos do Senhor. O que ela precisa é voltar para os átrios do Pai. E se você realmente gosta dessa pessoa, você vai orar, você vai jejuar pela vida dela para que isso aconteça. E quando ela voltar, aí sim você chega assim, ó. E aí, varoa, vamos comer um pastel depois do culto? Mas caso contrário, irmão, vai por mim. Não se arrisca a entrar em julgo desigual, não. Como ser um homem segundo o coração de Deus? Irmão, eu já quero começar respondendo sua pergunta falando assim que ser um homem segundo o coração de Deus não é ser perfeito. Porque se fosse perfeição, meu irmão, Deus tinha fulminado Davi. Porque, cara, Davi errou feio. Mas você já percebeu que toda vez que Davi caía, ele voltava para Deus? Ele não fugia. Ele não endurecia o coração dele. E ser um homem segundo o coração de Deus é ter vida no secreto, ter caráter quando ninguém tá vendo, se arrepender quando você erra, é amar a presença de Deus. Porque se você vê a vida de Davi, irmão, a queda de Davi foi feia. E mesmo assim ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Porque toda vez que ele caía, ele voltava para o Senhor, ele se arrependia, ele amava a presença do Senhor. Se você vê ali em Salmo 51, Davi diz, ele fala assim, Senhor, não me excluas da tua presença, não retires de mim o teu espírito. Então é isso, para ser um homem segundo o coração de Deus é ter vida no secreto, amar a presença do Senhor, buscar Ele todas as manhãs, todos os dias da sua vida. Como conquistar a presença do Senhor? Ó, lá em Jeremias 29:13 vai dizer assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então para você ter mais da presença do Senhor, cara, você tem que buscar o Senhor de todo o seu coração. É você se entregar todos os dias, você se dedicar em oração, se dedicar na palavra do Senhor, se entregar como sacrifício vivo, assim como Paulo fala. É você entrar no seu secreto e se derramar aos pés do Senhor, esquecendo tudo que está lá fora. Porque, gente, eu falo por mim,
Teve uma época da minha vida que eu entrava no meu secreto já pensando na hora de sair. E vocês acham que isso é devoção? Não é. Devoção é quando você entra no seu secreto e você se derrama aos pés do Senhor e você não quer sair mais de lá. Você sai porque você tem que sair, porque você tem que trabalhar, você tem que resolver as outras coisas, porque senão você ficava lá o dia todo. Mas é isso, espero ter respondido. O que fazer quando desanimamos na fé? Bom, primeiramente eu quero te dizer que desanimar não significa que você perdeu a fé. Significa que você é um ser humano, porque todo ser humano, em qualquer momento da vida dele, ele vai desanimar. E se a gente parar para analisar, até homens fortes da Bíblia tiveram um momento de desânimo. Quer um exemplo? Teve um cara na Bíblia que ele confrontou o rei de Israel e disse que pela palavra dele, não era nem pela palavra de Deus, pela palavra dele não ia chover em Israel e não choveu. Esse mesmo cara sozinho desafiou 400 profetas de Baal. Ele orou e Deus mandou fogo do céu. Esse mesmo cara foi arrebatado, ele não conheceu a morte não, ele foi arrebatado. E para quem não sabe, eu tô falando de Elias. E esse mesmo Elias que fez tudo isso, em certo momento da vida dele, ele desanimou. Aconteceu isso com ele porque ele perdeu a fé e deixou de amar a Deus? Não. É porque ele era um ser humano. E o problema não é desanimar, o problema é decidir parar. E quando a gente se encontra nessa situação de desânimo, a primeira coisa que a gente deve fazer é reconhecer. Reconhecer que está sem vontade de orar, de ler a Bíblia, de ir para a igreja. E outra coisa também que é muito importante de se fazer, que é o quê? Ter humildade de pedir ajuda para alguém que está forte espiritualmente. Porque de verdade, eu sei por experiência própria que quando estamos nessa situação, nós temos vergonha de pedir ajuda. Só que é exatamente isso que Satanás quer, que você tenha vergonha e você morra nesse desânimo longe da presença do Senhor. E entenda uma coisa, pedir ajuda não é vergonha. É estratégia. Por que você não é um crente normal? Minha irmã, essa pergunta já começou errado. Colocar crente e normal na mesma frase é doideira. Crente não é normal, crente é doido, crente é maluco. Eu mesmo, eu sou doido por Cristo. Eu sou maluco. Eita que essa pergunta aqui é pesada, hein? Qual sua opinião sobre a teologia da prosperidade? Olha, eu vou ser bem sincero e vou tentar polir um pouco as minhas palavras. A teologia da prosperidade é o maior câncer que existe dentro das igrejas. Para mim, a teologia da prosperidade tinha que ser extinta da face da terra. Porque, meu irmão, de verdade, a teologia da prosperidade é a maior deturpação que existe dentro da Bíblia. Tem muito cristão que atrela a prosperidade somente com bens materiais, carro, casa, vida financeira, você vai ser rico, você vai ser não sei o quê. E os pastores que pregam, que pregam isso, cara, eu vou ficar quieto, gente. Vamos para a próxima pergunta. Pela sua experiência, quais formas Deus pode falar com alguém? Cara, Deus pode falar com alguém de diversas formas e a gente pode ver exemplos na Bíblia. Deus falou com Balaão através de uma jumenta. Deus falou com Moisés através de uma sarça. Só que também a gente tem que ser racional. Deus usar uma jumenta para falar com Balaão, usar uma sarça ardente para falar com Moisés, não é regra. Porque às vezes a pessoa lê isso na Bíblia, nossa, Deus falou com Balaão através de uma jumenta. Aí vai lá, corre pro pasto, pega a jumenta e fala assim, vai jumenta, fala comigo, jumenta. A gente tem que entender que isso não é regra, mas Deus fala de diversas formas. Deus pode falar com você através de uma pregação, Deus pode falar com você através de um louvor. Só que, cara, quer ver um lugar onde Deus pode falar muito com você? Na Bíblia. Sabe por quê? Porque tem muita gente que ultimamente tem buscado profetas, tem buscado pessoas para profetizar na vida dela, para Deus falar com ela, sendo que a pessoa não abre a Bíblia, cara. E isso aqui é a palavra de Deus, irmão. Tudo que você precisa para sua vida está aqui. Todas as respostas que você precisa para sua vida está aqui dentro. Então eu acredito que Deus pode falar com a gente através de diversas formas. Só que a primeira busca de resposta dele, a gente tem que buscar em oração e na Bíblia. Crente pode namorar com 13 anos? Meu irmão, essa pergunta é uma pergunta bem complexa e exige muito conhecimento para responder. Eu vou tentar. Não pode namorar com 13 anos, pelo amor de Deus. Quer namorar com 13 anos pra quê, meu filho? Oxi, vai buscar o Senhor, vai terminar seus estudos, pelo amor de Deus. Mano, tu já sentiu uma vontade de ir pro mundo? Olha, se eu responder aqui pra você dizendo que eu nunca senti vontade de ir pro mundo, eu vou estar mentindo. Porque várias vezes eu já tive muita vontade de ir pro mundão. Porque o mundo é atrativo, o pecado é atrativo, o pecado nos dá prazer, o pecado eu posso dizer que é bom.
Porque se o pecado não fosse bom, ninguém ia querer pecar. E é como a Bíblia nos fala, há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas no fim leva à morte. Por mais que o mundo seja atrativo, por mais que o pecado seja atrativo, por mais que a gente sinta vontade de ir para o mundo, não vale a pena trocar a presença do Senhor. Vale muito mais a pena você matar a sua própria vontade, você matar a sua carne, você matar o seu próprio eu, do que acabar num caminho que leva à nossa morte. Topa uma viagem missionária para a África? Você quer perguntar também se macaco quer banana? É lógico, meu filho, ó, eu já tô cantando a música da Valesca Maíssa aqui, ó. Eis-me aqui, estou disponível, então. Mas eu iria sim, tá? Eu iria muito. Bom, meus filhos, tem muito mais perguntas aqui a serem respondidas, mas eu quero saber de vocês. Vocês gostaram desse estilo de vídeo? Porque se sim, eu trago mais vídeos respondendo mais perguntas. Então, comenta aí embaixo. Paulinho, traz mais vídeos desse estilo. Paulinho, traz mais vídeos desse estilo. Paulinho, traz mais vídeos desse estilo. Paulinho, traz mais vídeos desse... É isso, se vocês quiserem, eu trago mais vezes. E esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado para quem mandou as perguntas. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado para quem assistiu até o final também. E é isso. Deus abençoe todo mundo e até o próximo vídeo.